E ontem o Ceará treinou no estádio Presidente Vargas. Hoje tem muito assunto para a gente discutir, para a gente debater. Dentre os assuntos, inclusive informação trazida ao final do programa de ontem na Jangadeiro Band News FM, no Futebolês, o Danilo falou sobre alguns assuntos. É um jogo muito importante para o Ceará. São 3 pontos contra time que está na zona do rebaixamento. O Ceará jogando em casa precisa, é quase com uma obrigação. É difícil usar esse termo, obrigação, de um campeonato tão equilibrado quanto o Campeonato Brasileiro, mas é o pior visitante do Brasileirão, a equipe do Juventude. A gente tem alguns assuntos, por exemplo, Matheus Bahia não treinou ontem. Ontem lá no PV, na atividade do estádio Presidente Vargas. É um baita desfalque, né? E tem assim, eu não sei se você já vai falar casado, porque o Matheus Bahia é fora, mas e aí junto com o Rafael Ramos, né? O Rafael Ramos também é dúvida. Então assim, a ausência do Matheus Bahia, eu defendo que é dos jogadores hoje titulares e indiscutíveis do Ceará, é o jogador que tem mais dificuldades de ter uma reposição à altura. O Ceará não tem um reserva que mantém nem próximo do padrão do Matheus Bahia. O reserva hoje é o Rafael, né? Hoje é o Rafael Ramos, só pra gente ter uma noção. E aqui não é uma perseguição ao Nicolas. Eu já falava isso antes mesmo do erro dele contra o Bahia. Então, a ausência de um jogador dessa magnitude, dessa qualidade técnica, acaba gerando, obviamente, uma queda de produção muito grande. O Ceará vai ter mais um problema se o Rafael Ramos não puder jogar. Porque o que é que acontece? O Nicolas vai ter que jogar no lugar do Rafael Ramos se ele estiver machucado. Então o Rafael é um jogador mais tático, é um jogador que já conhece mais o trabalho do Léo Condé e não tem, talvez, uma grande rejeição do torcedor. Lembrando que o jogo é na Arena Castelão, um jogo que o Ceará, como você falou, necessita ganhar e o Nicolas já caiu no descrédito. Então, assim, é aquela coisa, o jogador vai entrar, a bola já vai queimar no pé e isso pode ser prejudicial ao longo da partida. Eu gosto tanto de você que eu deixei Renato falar da parte ruim. Tá. Bora falar da parte boa? Vamos. Que o Danilo também trouxe a informação que Vina treinou entre os titulares, parte da atividade, e pode estrear contra a equipe do Juventude, porque Lourenço obviamente, Renato vai viver isso Claro. e tal. O Lourenço foi liberado para acompanhar o nascimento do filho, né? E aí o Vina treinou como titular. O Vina não será titular. O Lourenço é só para esse momento, né? O nascimento do filho. Mas isso é um indicativo, Caio, que ele assim, um forte indício de que Vina pode ser utilizado no jogo. O Vina teve uma pré-temporada de verdade, né? Teve um mês para se preparar. Para o último jogo já faz muito tempo lá na Liga da Arábia Saudita, mas retornou e teve a preparação devida para alguém que precisava retomar o ritmo atlético, retomar a força física, retomar o ritmo de treinamentos, que é completamente diferente do cara que está mantendo uma alimentação, um treino com personal, mas é diferente da atividade do dia a dia de grupo. Chama a atenção é que, uma teoria, parece que ele já chega um pouquinho à frente do Mugni. Mas é apenas teoria, na verdade. Eu acho que é o Léo Condé preparando-se para contextos que o jogo pode apresentar. O jogo pode apresentar, o Lourenço normalmente não termina 90 minutos, nem ele, nem o Mugni, que hoje é o reserva imediato do Lourenço, mas o Lourenço é um jogador mais passador, um jogador que pode ser mais volante. O Mugni é um cara que briga mais no meio, cai mais pela ponta esquerda, faz uma movimentação diferente do que faz o Vina. O Vina é quase mais um atacante próximo do Pedro Raul. Então é importante, antes de qualquer coisa, antes de falar do simbolismo que é o retorno do Vina, a gente viu que a torcida do Ceará fez, a festa que fez, tanto no aeroporto quanto no estádio daquele jogo do Flamengo. A gente sabe que não dá para tratar o Vina apenas como jogador. Mas além de tudo, o Vina dá uma terceira via para o Léo Condé trabalhar o time dele de acordo de como for o andamento do jogo contra o Juventude. Que tem esse contexto que o José falou de ser o pior visitante do Campeonato Brasileiro, mas tem o contexto de um time que tá brigando para não cair, meu amigo. Então, vai atirando para todo lado. Então, você tem um jogador, em teoria, mais mordedor, que é o Mugni, que faz um lado esquerdo, que, por exemplo, vai ter problemas, como a gente falou. Matheus Bahia já é uma ausência sentida, mesmo se for o Rafael Ramos. Não sendo o Rafael Ramos, se torna maior ainda. Então, o Mugni não depende do momento do jogo para deixar o time com mais amplitude, é uma opção. O Lourenço é um jogador com um passe melhor, com mais construção vindo de baixo. O Vina é quase um segundo atacante próximo do centroavante. Então o Léo Condé ganha uma terceira opção e, é claro, é mais uma atração para um jogo que vai ter esse público todos que a gente falou. Só em relação ao Manso, passar a bola para o Manso aqui, essa foi a sequência mais vitoriosa do Ceará na competição, né? Depois de estrear contra o Red Bull Bragantino, aí depois ele joga contra o Grêmio, ganha do Grêmio, aí perde do Juventude, aí depois ele consegue
uma sequência bem interessante. Eu sei que no segundo turno é uma outra história, os mandos de campo são invertidos, mas talvez o Ceará tenha aquele recorte mais positivo dele no campeonato, né? Obviamente, sem falar daqueles pontos que são pontos assim que poucos conseguem, que foram contra Cruzeiro e Flamengo, né? O Ceará vence o Cruzeiro em Minas e empata com o Flamengo. Aí, independe do lugar, empatar com o Flamengo hoje em dia, na condição que o Flamengo está, é sempre um pontinho muito interessante. Mas fala aí, Renato. O que facilita, inclusive, as alterações, né? O Vina, por exemplo, pode estrear contra o Juventude, mas não entra tão pressionado se o Ceará não estivesse vencendo, se o Ceará não estivesse pontuando. Só para um rápido acréscimo do que o Caio falou sobre o Vina, eu acho que o Vina está muito próximo de jogar. Confesso até que as informações são positivas de dizer, pô, o cara tá fisicamente bem, a gente falava isso aqui. O Vina vai chegar e agora depende dele estar bem fisicamente para poder jogar, e ele parece que entendeu isso. Mas também vai depender do contexto do jogo. O Condé, ele não é refém de nenhum jogador para poder, colocando em risco o resultado de uma partida. Então, se o Ceará, por exemplo, tiver ali 1-0 precisando sustentar o jogo, é muito provável que ele não faça mudanças ali tão ofensivas que exponham o time. Agora, se for um momento do jogo onde o Ceará precise atacar, onde o Ceará precise criar jogadas, aí eu acho que o Vina cabe muito bem e até está treinando para isso. Pensei até que no contexto, o Ceará ganhando o jogo e ele, por exemplo, botar o Vina no lugar do Pedro Raul. Ele não se expõe, ele coloca o Vina para jogar, ganha no jogo, ganha 2-0, sei lá. Dá ritmo ao Vina, mas não muda a estrutura tática do time dele, não deixa o meio-campo dele mais frouxo. Ele é muito pragmático nesse aspecto. Pode fazer um falso 9 ali? É uma função que ele já fez diversas vezes, não é a ideal para ele, a gente sabe disso. Mas até para fazer a estreia, dar ritmo de jogo, mas não mexer na estrutura, talvez ele possa fazer isso.